O nosso Congresso da Família tem sido abençoado com a presença do pastor Valdo Fonseca. Ele é pastor da Igreja Batista do Cajuru, na cidade de Curitiba, no Paraná. Há alguns anos tive a oportunidade de estar lá, pregando em sua igreja. Mesmo antes disso, quando ele era pastor da Igreja Batista da Penha, na cidade do Rio de Janeiro. Embora tenha nascido aqui no Espírito Santo, seja castelense, lá da terra da irmã Vera e de outros irmãos aqui da nossa igreja, ele é carioca da gema, desde os 4 anos, vivendo ali no Rio de Janeiro, muito envolvido com o trabalho de adolescentes, de jovens. Deve ter visto o Zé Luiz correndo, molequinho lá, por aqueles corredores, não é? E desde a sua juventude, então, muito participativo, muito integrado na obra do Senhor. Deus lhe deu a bênção da sua companheira, irmã Eneida. Queria que ficasse em pé um instante, irmã, para aqueles que ainda não a conhecem. E estão casados há 35? 35 ou 36? Vai fazer 36. É que ele mal pode esperar, irmã Eneida. Está ansioso. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Querida, são 35, mas parece que foram 36, né? Esse é um homem apaixonado. Eles são abençoados com 2 filhos maravilhosos, que são a Júlia e o Vinícius, e têm colocado a sua vida no altar do Senhor para que Deus os use. O pastor Valdo falou para a gente na sexta, esteve conosco no piquenique ontem, falou também à noite. Hoje pela manhã Deus o usou de forma maravilhosa para falar às famílias sobre a importância do perdão. E eu gostaria que você o ouvisse essa noite, não apenas com os ouvidos físicos, mas com o ouvido do coração. Havia um livro chamado O Pequeno Príncipe, onde a certa altura o autor dizia: o essencial é invisível para os olhos, é preciso ver com o coração. E talvez seja verdade que o essencial não é audível aos ouvidos, é preciso escutar com o coração. Quando Deus fala diretamente à nossa alma, ao nosso espírito, é que nós escutamos as verdades mais importantes da existência. Então, ouça com os ouvidos da alma e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pastor Valdo, obrigado por estar conosco estes dias, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus o use mais uma vez com autoridade, com poder nessa noite. Deus abençoe, querido. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Uma alegria para mim estar com vocês desde sexta-feira aqui, sendo muito bem tratado. Estou ficando mal acostumado, não é? Agora eu vou voltar para Curitiba mal acostumado com a mordomia que vocês estão me dando aqui. E pastor Marcelo é um amigo já, nós fomos contemporâneos no seminário. Ele saiu um ano antes de mim, mas já conhecia. Ele tem abençoado meus ministérios, pregando nas igrejas que eu pastoreei, e é um amigo que eu admiro muito. Os livros do pastor Marcelo me abençoam muito também. Sem ele saber como eu prego coisa nos livros que ele escreve, né? Então, ele tem sido uma bênção na minha vida. Aqui eu pude conhecer melhor hoje sua família, e muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês aqui nesses dias. Volto a repetir, eu tenho sido muito abençoado aqui. Quero parabenizar a igreja pelo investimento na família. Igreja que não investe na família não tem futuro. Tem 2 coisas que, se a igreja não investir, não tem futuro. Uma é crianças e outra é família. Então, parabéns pelo investimento, que Deus possa continuar abençoando. Valorizem isso, as atividades da igreja. Eu, o pastor, aqui falando dessa oportunidade dos casais estarem juntos aqui. Valorizem isso, participem, invista na sua família. Você vai fazer um grande investimento na sua vida, investindo na sua família.
Na quinta-feira eu tenho feito uma recapitulação por amor àqueles que não têm vindo e para sedimentar no coração dos que vieram. Na sexta-feira nós falamos aqui, nós estamos tratando aqui do tema famílias vencedoras, famílias mais do que vencedoras. E na sexta-feira a nossa palavra foi que não basta ser um convertido para sua família ser vencedora. Isso é fundamental, mas não basta. Não basta frequentar os cultos da igreja. Você precisa ter atitudes dentro de casa, atitudes com a sua família, atitudes que possam abençoar sua família. Tem muitas famílias sendo puxadas para baixo por falta de atitude. E aí eu preguei sobre Jairo em Marcos 5, aquele homem que a sua filha estava morrendo, e ele saiu à procura de ajuda, ele tentou todos os recursos, mas ele foi à procura de Jesus. Eu não posso aqui detalhar por causa do tempo, mas não foi fácil para aquele homem, um líder do judaísmo, se ajoelhar aos pés de Jesus. Mas ele foi, ele não foi egoísta, ele não viu só os seus interesses, ele se sacrificou para abençoar sua família. Então ali nós vimos a atitude de um pai que não se omitiu. Eu gastei um bom tempo sexta-feira aqui falando sobre a omissão dos homens. Nós estamos numa sociedade que os homens andam muito omissos. E nós precisamos reagir como homens, sermos homens, como pais e esposos, pessoas que não se omitam. Falamos também sobre os conselhos de morte. A família sempre recebe conselhos de morte. E os vizinhos de Jairo falaram: desiste, tua filha já morreu. E Jesus falou: não tema, creia somente. Ele confiou na palavra de Jesus, levou Jesus para dentro da sua casa. Eu estou correndo, viu? E lá na sua casa houve uma manifestação do poder de Deus, houve autoridade espiritual naquela casa, e milagre aconteceu naquela casa. Na sexta-feira falamos bem resumidamente sobre isso. Ontem, no sábado, nós falamos sobre algo que ele pode abençoar ou destruir uma família, que é a comunicação. Uma comunicação pode ser abençoadora numa família, mas pode ser destruidora. E nós falamos aqui, baseado em Tiago 1,19, que todos nós precisamos ser prontos para ouvir. E eu vou repetir, pai e mãe que estão me ouvindo: seu filho não se sentirá valorizado porque você deu o melhor smartphone para ele. Ele não se sentirá valorizado porque você deu o melhor computador para ele. Ele não se sentirá valorizado porque você deu aquele tênis maravilhoso para ele, aquela bicicleta. Não. Ele vai se sentir valorizado se você ouvi-lo. Seu cônjuge é a mesma coisa. Pronto para ouvir, tardio para falar. Cuidado com o resultado daquilo que seus lábios dizem. O que os nossos lábios dizem pode trazer muita destruição ou pode ser uma bênção. E tardio para se irar. Cuidado com a expressão de sentimentos. Não internalize, mas também não seja precipitado. E isso nós desenvolvemos ontem à noite. Hoje de manhã nós falamos sobre a importância do perdão. Nenhuma família é vencedora se não der importância ao perdão e praticar o perdão. E vou dizer mais. Olha bem para mim. Do menor aqui, do mais novo ao mais velho, que está aqui nessa noite. Se você não praticar o perdão, mesmo sendo crente, você jamais será uma pessoa feliz. Você não desfrutará da vida abundante que Jesus fala. Deus preparou uma vida para nós cheia de significado, alegre. Deus preparou para nós uma vida que deixa legados na terra, cheia de sentido. Mas se nós não praticamos o perdão, nós não desfrutamos aqui da vida que Deus tem para nós. Onde não há perdão, nós vivemos aquém do que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Então isso foi de manhã. Hoje eu quero conversar com vocês
sobre atitudes que impedem a afetividade e a alegria na família. E quando eu estava refletindo sobre essa palavra dessa noite, eu estava me lembrando da ciclovia Tim Maia. Ciclovia Tim Maia foi aquela ciclovia que, umas 3 semanas atrás, num feriado, as pessoas estavam andando ali, caminhando, e aquela ciclovia é considerada, ou era considerada, uma das ciclovias mais lindas do mundo. Quando ela foi inaugurada, ela atraiu as atenções do mundo todo pela sua beleza. É um lugar maravilhoso ali na encosta de São Conrado, no Rio. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é um lugar lindo. Mas um dia veio uma onda forte. Um dia bateu uma onda muito forte. E aquela onda pegou por baixo parte da passarela. A coluna que sustentava aquela parte não estava construída do jeito que teria que construir. E a passarela desabou e 2 pessoas morreram. Mas era a passarela mais linda do mundo, uma das mais lindas do mundo. E eu fico pensando como tem famílias assim. Tem famílias que você olha para a família que diz que família bonitinha, que família ajustadinha, que família com aparência de que tudo está muito bem, de que tudo está muito bonito. Quando o pastor pergunta, tudo bem lá na sua casa? Tudo bem, pastor, tudo bem, está sempre tudo muito bem. E só quando vem uma onda, só quando vem aquela onda bem violenta, aí eles vão descobrir, ou vai ser denunciado, porque eu acho que eles já sabiam, mas aí é denunciado que a família não estava muito bem assim, e a família desaba. Estava aparentemente bonita, mas estava com alicerces frágeis. Esse congresso é uma oportunidade para você rever os alicerces que você está construindo sua família. Tudo que foi dito aqui, que vai ainda ser dito, é para você parar e pensar, Senhor, sob que alicerces eu estou edificando minha família? Que colunas eu estou estabelecendo para sustentar minha família? A minha família está preparada para as ondas, para as adversidades? Pastor Rick Warren, ele tem uma afirmação que eu gosto muito, que ele diz assim, que nós somos como chá. Quando você pega os chás e você bota aqui, os sachês de chá, sem a caixinha, ninguém vai saber que chá é, sabe? Não sabe. Mas você quer saber qual é o cheiro do chá? Joga água quente nele. E ele diz que nós somos como chá, que quando a fervura cai sobre nós, nós revelamos qual é o nosso cheiro. Então, eu quero solicitar você, em nome de Jesus, nessa noite, que você aproveite esse congresso para saber que alicerce você está montando, está edificando, melhor dizendo, sua família. A sua família está edificada sobre firmes, fortes alicerces. E uma das coisas que nós precisamos falar é que a afetividade, a falta da afetividade na família. Eu li um artigo essa semana do pastor Júlio Sanches, lá de Sorocaba, que ele disse o seguinte: as discórdias atormentam a vida de muitas famílias. A perda da atividade no lar é o início da derrocada de uma família. E o meu assunto hoje é esse. Eu quero, quando eu falo em o que impede a alegria e a afetividade no lar, eu quero pensar que nós precisamos resgatar o poder da afetividade na família. E para resgatar o poder da afetividade na família, nós temos que fazer com que haja um equilíbrio, porque o amor,
ele se manifesta através da efetividade e ele se manifesta através da afetividade. Mas eu creio, com a minha experiência pastoral e a minha vivência em família, que a nossa tendência é sermos mais efetivos. Principalmente nós, os crentes, que somos muito preocupados em fazer coisas. E aí, a gente acaba sendo muito efetivo. A gente faz tudo certinho. Lá em casa não falta nada. Eu dei o melhor conforto para minha família. Eu comprei o melhor que eu pude. Eu coloquei os melhores móveis que eu pude. Eu coloquei a melhor geladeira que eu pude. Eu comprei a casa no melhor lugar que eu pude. Mas isso é efetividade. O amor, uma família, o amor praticado numa família, ele não pode ser apenas o amor efetivo. Mas na família tem que ser equilibrado o amor afetivo e o amor efetivo. Como disse o pastor Júlio Sanches, a falta de afetividade é o início da derrocada de uma família. E, meus irmãos, atualmente a grande ênfase nas relações afetivas, considerando a afetividade de suma importância para uma família, tanto a psicologia, como a pedagogia, como o direito civil. Eles dão um tremendo valor à importância da afetividade, porque sabem da importância disso na formação de um indivíduo. A afetividade é muito importante para que o indivíduo possa crescer de forma saudável, para que ele possa estar preparado para relacionar-se na sociedade. Agora, a gente não pode confundir a afetividade com inflar os filhos. Essa é uma crise terrível que nós estamos vivendo. Os pais estão dando um valor aos filhos acima do que deveriam dar, ou seja, estão idolatrando os filhos. E aí, sabe o que está acontecendo? Eu estava lendo um artigo de uma professora da Unicamp em que ela está dizendo o seguinte: essa geração que está crescendo aí, que agora está nessa fase aí dos 18, dos 15 aos 30 anos, estão despreparados para o mercado de trabalho, porque os pais inflaram tanto o ego dos filhos, eles começaram a inflar tanto o ego dos filhos, que os filhos não estão preparados para os embates. Aí o filho vai trabalhar, chega lá na empresa, encontra um chefe que trata o camarada como tem que ser tratado. Ele ali é um funcionário. Não, mas o filho diz assim: não, mas eu sou muito importante, eu sou valoroso, eu cheguei aqui para ser o chefe desse negócio. E vai. A afetividade não é permitir que haja ditadura dos filhos. Tem casa que quem está mandando é os filhos. Os pais estão com a consciência pesada porque trabalham, estudam e não tem tempo para os filhos. E aí os filhos mandam dentro de casa. Eu fui num lugar, fiquei hospedado numa casa que tinha uma menina de 4 anos. Quem dava as ordens naquela casa era aquela menina. Isso não é afetividade não, meu irmão. Você tem que dar aos filhos o valor que eles têm, mas não superestimar, porque se você fizer isso, você pode idolatrar o filho, e o filho fica tão inflado, que ele não está preparado para pegar aquele chefe que marca ele em cima. Aí não para no emprego, sai do emprego vai para o outro, sai do emprego vai para o outro. Sai do emprego, vai para o outro. Ah, pai, não aguento aquele emprego não, aquele chefe, eu não aguento isso não. Então, nós temos que pensar, valorizar a questão de equilibrar a afetividade com a efetividade. E isso é muito importante porque pensar na afetividade, porque um lar, uma família, ela só vai bem quando os corações estão aquecidos.
Você pode ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, mas quando o seu coração começa a esfriar, vem problemas aí. Um amigo meu, muito querido mesmo, o casamento dele acabou. E eu celebrei aquele casamento com tanta alegria. Mas passou um tempo, o casamento acabou, dali um tempo de casado, já tinha filhos. E um dia eu cheguei para ele e perguntei para ele: o que você aprendeu com essa lição toda? Com esse acontecimento todo, que lições você aprendeu? Ele disse: a principal lição que eu aprendi é que eu cuidei muito do coração dos meus filhos, mas eu não cuidei do coração da minha esposa. E como ele não cuidou do coração dela, apareceu alguém que cuidou. Quando nós não cuidamos do coração do nosso cônjuge, quando nós não cuidamos do coração dos nossos filhos, o perigo é esse: alguém pode começar a cuidar. Em qualquer relação, o coração tem que estar aquecido. Eu me lembro de uma frase do teólogo Bonhoeffer. Bonhoeffer foi o teólogo que resistiu ao nazismo, denunciou o nazismo, foi preso. Pena que morreu pouquinho antes do nazismo cair. E Bonhoeffer, ele estava preso, um parente dele casou e mandou o convite para ele na prisão. E ele recebeu o convite, não podia ir, estava preso. Aí ele mandou uma carta. E nessa carta ele disse para os noivos o seguinte: até aqui o amor sustentou a relação de vocês. Mas daqui para frente, depois de casados, é a relação de vocês que vai sustentar o amor. E para a relação sustentar o amor, manter o amor aquecido, precisa haver uma preocupação tão grande da afetividade quanto da efetividade. Esses dois aspectos do amor, eles têm que caminhar juntos. Há muitas coisas que uma família não tolera, especialmente algumas coisas que filho de crente não tolera. Filho de crente não tolera caráter corrompido. Filho de crente não tolera um pai que vai à igreja, que frequenta os cultos e tem caráter corrompido. Filho de crente não tolera falta de integridade. E filho de crente não tolera a falta de afetividade. Não tolera. Eu tive também uma experiência que eu quero compartilhar para vocês. Daqui a pouco eu entro no texto que eu vou trabalhar com vocês. Uma família muito próxima a mim. Era uma família de um homem de Deus. Um homem que abençoou muitíssimo a minha vida. Mas era um homem muito efetivo. Acompanhei de perto quando a esposa contraiu câncer. E veio aquele câncer fulminante, sabe como é que a pessoa, rapidinho, ela morre. E assim essa senhora, ela estava à beira da morte, ela já estava num estado bem avançado. E naquele período eles fizeram um aniversário de casamento. Eu estava lá na casa deles nesse dia. E aí aquele marido entrou, porta dentro, com um buquê de flores. E eu nunca mais esqueci isso, meus irmãos. Quando ele chegou na cama e deu ali perto e deu aquele buquê de flores para ela, ela falou uma frase que martelou na minha cabeça. Ela disse assim: eu esperei por isso a vida inteira. Mas agora que eu estou morrendo, é que você traz flores para mim. Então, nós precisamos valorizar a afetividade e ter cuidado com essa espiritualidade que inibe a afetividade.
Essa espiritualidade que inibe a afetividade não é de Deus, esse negócio. Igreja que ensina a ser afetiva com Deus, mas não ser afetiva com o cônjuge, e a gente vê muito isso por aí, isso não é de Deus. Eu falei hoje de manhã sobre isso. Ter os olhos abertos para Deus e não ter os olhos abertos para os seus filhos ou para o seu cônjuge é uma incoerência. Tem gente que é capaz de passar uma noite inteira numa reunião de oração, numa vigília, falando com Deus, dando palavras afetivas para Deus, dizendo coisas lindas sobre o amor dele para Deus, mas em casa não é capaz de dizer: meu filho, eu te amo, ou para o cônjuge, meu amor, você, minha filha, você é o amor da minha vida, seja lá como for. Isso é uma incoerência. Talvez você não vai concordar comigo no que eu vou falar, mas a espiritualidade não é o todo no casamento, nem ocupa o lugar principal na relação. Espiritualidade não é mais, é tão importante quanto. Espiritualidade é tão importante quanto afetividade. Porque não adianta ter espiritualidade e não ter afetividade. É tão importante quanto. Uma coisa que nos preocupa muito como pastores, não só eu, mas eu creio que todos os pastores, é o perigo com que os pais estão tão preocupados com o futuro dos filhos. Tão preocupados, mas tão preocupados com o futuro dos filhos, que investem na formação dos filhos. Investem, mas não são afetivos. Acham que apenas investir numa boa formação do filho vai garantir o futuro do filho. Não vai. Tem muitos jovens que tiveram uma formação nas melhores escolas que puderam, e hoje estão jogados no mundo das drogas, do crack, da cocaína. A gente encontra na rua de Curitiba, jovens que tiveram tudo, os pais foram efetivos, mas estão lá sendo destruídos pelas drogas. Apenas investir na formação educacional de um filho não garante o futuro do filho, não garante o futuro da família. É grande o poder da afetividade, é grande. Então não basta ser efetivo, tem que ser afetivo. Agora eu vou para o texto. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. É um sermão diferente, né? Que a gente não começa pelo texto, mas não tem problema, né? E aí hoje nós vamos conversar sobre um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E é dentro desse texto, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, que nós vamos encontrar. Você já achou? Amém? Eu ainda não achei, misericórdia. Não é? Versículo 11, a partir do versículo 11. Esse texto vai contar a história do filho pródigo. A partir do versículo 11. Jesus contou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao encontro do filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem nele um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam-no novilho gordo e matem-no, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou os seus servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar, porque esse estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que pai afetivo, não é? Que pai amoroso. Aquele filho, essa parábola conta a história de dois filhos, todos dois são pródigos, o mais novo e o mais velho. O mais velho sai de casa, desobedece o pai, entristece o pai, gasta tudo. E esse mais velho, esse mais novo, quando volta, ele encontra o pai de braço aberto esperando. Mesmo ele ainda cheirando a porcos, o pai o abraça. É muito interessante isso, porque a ambiência da casa do pai é a ambiência da graça. É por isso que a gente sempre pode voltar para os braços do pai, porque a ambiência dele, da casa do pai, é a ambiência da graça. E a igreja deve ser também. A igreja deve ser um lugar onde há a ambiência da graça, onde as pessoas são abraçadas, mesmo quando elas voltam cheirando a porcos ainda. E ela é abraçada, e é tratada, e é cuidada, é recebida com alegria. Mas não é sobre esse filho que eu quero falar hoje não, eu quero falar sobre o outro filho. E o texto diz que o outro filho, a parábola do filho pródigo, então, como ela é conhecida, ela fala desses dois irmãos que resolveram viver alienados do pai. O filho estava em casa, mas estava mais alienado do pai ainda do que o outro. O mais novo abandonou o lar para viver num lugar distante, fazendo o que bem interessasse, sem ter dar menor satisfação à família. O filho mais velho ficou em casa morando com os pais, mas tão alienado do pai quanto o que saiu de casa. Vou me deter com vocês no irmão mais velho, para verificarmos nele algumas atitudes que podem impedir a alegria e efetividade no lar. Primeiro, impedimos a alegria e a afetividade no lar quando colocamos as coisas que queremos e os planos que estabelecemos acima das pessoas com as quais convivemos. Prestaram atenção? Eu vou repetir. Impedimos a alegria e a afetividade no lar quando colocamos as coisas que queremos e os planos que estabelecemos acima das pessoas com as quais convivemos.
No versículo 29, diz que esse filho mais velho chegou para o pai, quando o pai disse: meu filho, esse filho estava longe, voltou, vamos fazer uma festa. A casa estava com dança, churrasco, aquele churrascão gostoso, que curitibano sabe fazer, mas acho que esse ainda era melhor. E aquela festa, aquela dança, aquela alegria, chega esse filho rancoroso. Que negócio é esse? Né? Eu imagino a cena, se ele tivesse assim como eu de terno, não estava, ele botaria a mão no bolso assim: que negócio é esse aí? O que está acontecendo aqui? Ninguém manda nessa casa não? Que bagunça é essa? E ele chega ali naquela casa, o pai diz: meu filho, seu irmão voltou, que alegria e tal. Aí ele vira e diz assim para o pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado para você como um escravo, ao teu serviço, nunca desobedeci tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta esse aí, você logo dá um cabrito para ele. Sabe o que acontece, meus irmãos? O grande problema do filho mais velho é que o seu maior desejo na vida não era um relacionamento de amor com o pai. O maior desejo dele era a riqueza que o pai possuía e os bens que o pai poderia lhe proporcionar. E o filho voltando atrapalharia os planos dele. O irmão dele voltando mexia com os planos dele. Muitos lares estão sentindo a dor do desprezo, do abandono, da insensibilidade, a falta da solidariedade humana por parte de familiares que resolveram dar mais importância às suas coisas, resolveram dar mais importância aos seus projetos, do que a satisfação pessoal das pessoas que estão dentro de casa. Eu não sei se isso está acontecendo com você, mas se está acontecendo esse fato de que você está dando muito mais importância aos seus projetos, como esse filho mais velho, o projeto que ele estabeleceu, ele queria os bens do pai, ele queria ter ali o privilégio de desfrutar das benesses do pai, e ele diz: e esse que vem agora está atrapalhando meus planos, meus alvos. Pessoas assim são incapazes de celebrar a vitória dos outros. Pessoas assim, ela coloca os seus interesses pessoais sempre acima de qualquer coisa ou pessoa, mesmo dentro de casa. Filhão, olha aqui, filhão, olha para mim. Você que é filho que está aí. Se você está colocando seus interesses pessoais acima de qualquer coisa dentro da sua casa, inclusive acima dos seus pais, hoje é dia de você mudar com isso, porque Deus quer falar ao seu coração. Tem adolescente que é mais que o pai se dane, contanto que os seus interesses pessoais se cumpram. Tem filhos que querem mais que os pais se dane, contanto que os seus desejos sejam atendidos. Igualzinho esse filho mais velho. Eu quero convocar você nessa noite aqui, filhos que estão me ouvindo, para vocês serem um instrumento para resgatar a afetividade na sua casa. Eu quero convidar você, pai, que me ouve aqui, que você está tão obstinado com seus projetos, você está tão obstinado com a sua carreira, você está tão obstinado em vencer no mundo competitivo, você está tão obstinado com aquele cargo lá da sua empresa, você está tão obstinado com aquela promoção, você estabeleceu planos e você está deixando de lado as pessoas que estão dentro da sua casa. Você nem consegue mais celebrar as vitórias daqueles que estão dentro de casa, porque você ainda não conseguiu a sua. Eu quero falar para você, esposa, e quando falar para um, estou falando para o outro. Você, esposa, que se tornou escrava da sua carreira, escrava das suas ambições,
E por causa disso você está tão obstinada que você não tem mais tempo para abraçar, beijar, acariciar, carregar no colo, deles pularem em cima de você na cama, você pular em cima deles no sofá. Esse filho mais velho, ele queria impedir a alegria e a afetividade na casa. Se dependesse dele, toda aquela atitude afetiva do pai, toda a festa tinha acabado ali. Por quê? Porque ele colocava os planos dele e as coisas dele acima das pessoas que estavam na casa dele. Então, isso quando acontece, uma família começa a entrar em tormento. Uma família onde não há afetividade, enquanto alguns se alegram, sempre tem os outros que murmuram. Segundo, a atitude que impede a alegria e a afetividade na família, no lar, é quando nós reagimos com ira, quando as coisas não funcionam do jeito que achamos que deveria funcionar. Quando ele chega ali, esse filho mais velho, e ele vê que as coisas não estavam funcionando do jeito que ele achou que deveria funcionar, ele reage com ira. E ele então diz para o seu pai, o filho mais velho, diz o texto, encheu-se de ira e não quis entrar. O pai insistiu com ele, mas ele não quis entrar na festa. Reagiu com ira. Tem pessoas que são assim dentro de casa, quando as coisas não vão do jeito que ela quer, quando as coisas não funcionam do jeito que ela quer que funcione, então ela reage com ira. E isso detona a afetividade de uma família, isso detona a alegria de uma família. Se tem algum pai, alguma mãe, algum filho que está aqui nessa noite, que tem sido assim, você precisa ser humilde. Um dos grandes problemas da família hoje, pastor Marcelo complementou ontem, é o egoísmo. As pessoas, está faltando humildade para reconhecerem realmente suas limitações, seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, seus pecados. Para dizer, eu tenho sido egoísta mesmo, mas eu hoje me quebranto diante de Deus. Eu tenho pensado muito mais em mim mesmo do que minha mulher, meus filhos, mas hoje eu me quebranto diante de Deus. Eu tenho ficado irado lá em casa quando acontecem as coisas não são do jeito que eu quero, igualzinho esse filho aí, igualzinho esse filho. Quando as coisas não vão do meu jeito lá, eu rodo a baiana. Você precisa ser humilde. Quando Elias chegou lá na viúva de Sarepta, ela chegou para ele e perguntou, disse assim, olha, vai lá, faz um bolo para mim. Ela disse, eu não tenho nada. Eu tenho só aqui um pouquinho de azeite e farinha, não tem mais nada aqui nessa casa. E daqui a pouco eu e meu filho vamos morrer. Ela colocou diante do profeta realmente o estado correto. Abrir o coração diante do profeta, ali era abrir o coração diante de Deus. E quando ela abre o coração diante do profeta, algo extraordinário acontece na casa dela. Aonde havia escassez, houve fartura. Nós precisamos ter humildade, quebrantar nossa vaidade, para realmente reconhecermos o que precisa ser mudado. Há pessoas que vivem em função das circunstâncias da vida. Há pessoas que só conseguem ser feliz, afetivo e ter paz quando tudo lhe é favorável, quando tudo caminha do seu jeito. Não são capazes de enxergar os propósitos de Deus, nem as maravilhas, nem o seu poder, na sua vida e muito menos na vida dos outros. Vivem só para si. Esquecem que ser cristão é optar pela renúncia, por uma vida com estilo de servo, onde o maior desejo é abençoar
do que ser abençoado. Meus irmãos, essas teologias, tipo teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo que anda por aí, tem inflado também os crentes, e os crentes agora acham que são celebridades. E os crentes acham que são celebridade, o primeiro lugar onde ele quer ser celebridade é dentro de casa. E o camarada que é celebridade, ele só quer ser abençoado, sabe por quê? Porque o que reina no mundo é o seguinte: ser grande, ser o tal, é medido pela quantidade de pessoas que te servem. Lá na sua empresa, quanto mais pessoas te servem, mais você é o tal. Na sociedade, quanto mais pessoas te servem, mais você é o tal. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o posto mais alto é o de servo. E a sua grandeza é medida pela quantidade de pessoas que você serve. Isso começa dentro de casa. A gente impede alegria e afetividade na casa quando a gente assume postura de estrela e não de servo. Nós somos servos. Jesus, no reino de Deus, o principal instrumento dentro de uma casa, dentro de uma família, é balde e bacia. Para lavar os pés, lavarmos os pés uns dos outros. Então, uma segunda atividade é essa. É reagir com ira, quando as coisas não vão do jeito que a gente achava que deveria ser. Terceira atitude que impede alegria e afetividade no lar é quando nos julgamos superiores aos outros. Quando esse filho mais velho, no versículo 30, quando ele se refere ao irmão que voltou para casa, ele nem menciona o nome. Quando ele se refere ao irmão, ele disse: mas esse teu filho aí, quando esse seu filho aí volta para casa, você dá toda essa moral para ele. Ele não fala o nome, esse seu filho, ou seja, eu sou superior a esse mané. Esse meu irmão é um mané. E sabe quando é que a gente, sabe o que é, sabe quando é que surge uma das manifestações de que nós estamos começando a achar que somos superiores aos outros? Sabe? É quando a gente acha que não é capaz de fazer o que o outro fez. Uma das manifestações de achar-se superior aos outros é quando você acha que não é capaz de fazer o que o outro fez. Todos nós somos capazes de fazer qualquer outra coisa que um outro ser humano faz, se não for a graça de Deus na nossa vida. E aquele filho mais velho, não, eu jamais faria um negócio desse. Jamais, não é bem assim, não, irmãos. Quando nós achamos que nós somos capazes, como pecadores e fracos que somos, quando nós achamos que somos capazes de fazer qualquer coisa, a gente vai confiar muito mais em Deus, na graça de Deus, e vai olhar as pessoas com olhares bem diferentes. Com muito mais amor, com muito mais alegria, com muito mais afetividade. Quantos lares estão sofrendo porque pais estão olhando os filhos de cima para baixo? Eu nunca fiz isso com meus pais. Eu nunca seria capaz de fazer com meus pais o que você está fazendo comigo. Você está dizendo para o seu filho que você é superior a ele. Quantos cônjuges adoram dizer para o outro que o outro está sempre errado? Sempre o cônjuge e o outro cônjuge que está errado. O marido que diz que sempre o errado é a mulher. Já conversou com alguém assim? A esposa que quem sempre faz errado é o marido, ou seja, ela se julga superior ao marido. O marido se julga superior à esposa.
Quantos filhos desdenham dos seus pais, não lhes dando o devido valor e o respeito? Isso é se julgar superior ao pai, superior à mãe. Eu é que sei tudo da vida, eu é que sei entender o tempo, eu é que sei, meu pai já era. Aí você se acha superior ao pai. Sabe o que você está fazendo? Você está colaborando para que na sua casa não haja alegria nem afetividade. E você está ajudando a estabelecer um alicerce fraco na sua casa. E sua casa pode sucumbir a qualquer momento. O grande problema é o que eu estava falando, é que quando você se julga superior ao outro, você se acha incapaz de fazer o que o outro fez. Agora, presta bem atenção. Como você se acha incapaz de fazer o que o outro fez, você não consegue perdoá-lo. Se você fosse humilde para entender que você também é capaz de fazer aquilo, vai ser muito mais fácil perdoar. Agora, quem se julga superior e acha que jamais vai fazer o que o outro fez, não consegue perdoar, não há perdão. E onde não há perdão, não há alegria. E onde não há alegria, não há afetividade. Perdoar alguém que julgamos inferior, perdoar uma pessoa que você se julga superior a ela, é uma tarefa quase que impossível. Em último lugar, impedimos a alegria e a afetividade no lar, quando os nossos relacionamentos se tornam frios, rotineiros e só para conseguir as coisas. Prestar atenção no que eu falei? Galeria, está ligado aí o pessoal da galeria? Se está, diz amém. Amém. Fraquinho, hein? Galeria, quem está ligado aí diz amém. Sei porque os adolescentes adoram galeria, né? Lá na igreja também é assim. Adoram, né? Lá na igreja tudo que eu pergunto à galeria primeiro. Porque na galeria o povo fica ligado, né? Então, meus irmãos, impedimos a alegria e a felicidade no lar quando nossos relacionamentos se tornam frios, rotineiros e só para conseguir coisa. O que esse filho diz para o pai? Trabalhei igual um escravo para você. Trabalhei para você me dar isso, me dar aquilo outro, e você não me deu nada, ainda dá para esse Zé Mané. Nós impedimos a alegria quando os relacionamentos dentro de casa se tornam assim, frios, rotineiros e só para conseguir coisas. O filho que não desenvolve um relacionamento de amor e afetividade com o pai, a não ser que seja para conseguir coisas. Só é afetivo, só abraça, só beija, só trata bem o pai quando quer alguma coisa. Aquele maridão a mesma coisa com a esposa, aquele pai a mesma coisa com o filho, aquela esposa a mesma coisa com o marido e com os filhos. Igual esse filho mais velho, o relacionamento dele com o pai era um relacionamento frio e rotineiro. Eu saio todo dia, eu vou para o campo, eu trabalho, eu levo aquele trabalho a sério, e você nem um cabrito sequer me deu para eu fazer um churrasco com meus amigos, e atende a esse camarada aí. Quem se relaciona no lar assim, é porque também se relaciona com Deus assim. Quem se relaciona com a esposa só para obter coisas, quem se relaciona com o esposo só para obter coisas, quem se relaciona com os filhos só para obter coisa, sabe por que age assim? Porque com Deus também se relaciona assim, só se relaciona com Deus para obter coisas. Eu tenho que me relacionar a Deus por causa de Deus. Eu me relaciono com Deus porque eu quero a Deus. Esse negócio de se relacionar com Deus para conseguir bênçãos, isso não é de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu me relaciono com Deus porque eu quero Deus.
Eu me relaciono com Deus porque eu amo Deus. Eu me relaciono com Deus porque eu tenho sede de Deus. Eu me relaciono com Deus porque eu quero Deus. A maior ambição da minha vida é Deus. Eu quero cada vez mais de Deus. E quem se relaciona em casa só para conseguir coisas é porque se relaciona também com Deus só pensando em conseguir coisas. Como esse filho mais velho. Em muitos lares o relacionamento é mecânico, é sem alegria. A rotina é frequente. E a rotina é um inimigo que trabalha em silêncio. A rotina é igual ferrugem, não é? Quem ainda tem algum material daquele que não usa os recursos mais modernos de metal, você nem percebe, daqui a pouco a ferrugem vai, quando você pensa, tomou conta de tudo. A rotina, ela mina. E muitos casamentos assim. Balzac escreveu o seguinte: o casamento deve lutar sem trégua contra um monstro que a tudo devora, a rotina. O seu inimigo mais insidioso, a rotina, faz perder o desejo da criatividade original, pois assim o amor acaba por esfriar e perece. Às vezes trata-se de um processo lento, quase que imperceptível. No início, as consequências são só percebidas quando a degradação é dada como irreparável, ainda que não seja na realidade, como a planta que se deixou de regar e que durante certo tempo mantém o seu viço para logo em seguida, sem motivo imediato aparente, murchar-se de vez. Meus irmãos, não adianta cumprir as obrigações se não for afetivo. Eu ouvi de um pastor lá no sul, que trabalha com pastores, ele disse assim: muitos na velhice não ouvem seus filhos, dizendo, como vai meu pai? Porque quando eram ainda fortes e novos, esses pais não diziam, como vai meu filho? Como vai meu filho? Uma pesquisa com 1.000 casais revelou o seguinte: 68% dos homens e 71% das mulheres afirmaram que afetividade, companheirismo e compreensão são mais importantes do que beleza física, estabilidade econômica e desempenho sexual. Todo ser humano necessita de afeto, ele é fundamental. A vida afetiva é tão importante quanto a vida espiritual. Nós temos que cuidar do coração com a mesma intensidade que cuidamos do espírito. O pastor Eduardo Rosa Pedreira escreveu um artigo no 4º trimestre de 1996 na revista Casal Feliz. E ele dizia o seguinte: nossos corpos são como água. Se colocados a um ambiente frio, ela esfria. Se colocarmos num corpo gelado, o corpo gela. Se colocarmos num ambiente congelado, ela congela. Num lar onde o ambiente é frio, nossos corpos esfriam. Num lar onde o ambiente é gelado, nossos corpos petrificam. A mão que petrifica não afega mais. O braço que petrifica não abraça mais. Os lábios que petrificam não beijam mais. Como é que anda a afetividade na sua casa? A sua casa está equilibrando a afetividade e a efetividade? Como você tem lidado com as pessoas? As pessoas na sua casa valem mais do que as coisas na prática mesmo? As pessoas na sua casa valem mais do que seus planos? As pessoas na sua casa valem mais do que as suas conquistas? Ou você é daquele que não se importa com o perdido?
Você não está nem aí se o perdido foi perdido ou se o perdido foi achado. Como esse irmão. Como você tem reagido quando as coisas não funcionam do jeito que você queria que funcionasse? Com ira? Com infelicidade? Como você tem tratado os outros na sua casa? Superioridade? Ou tem sido humildade, perdão, amor, afetividade? Como anda a expressão de afeto na sua casa? O ambiente da sua casa é um ambiente frio, mecânico, sem alegria, rotineiro? Ou o ambiente da sua casa é um ambiente afetivo, caloroso, solidário? Na sua casa, você, seus filhos, e seu cônjuge, vocês são socorro um para o outro? Vocês são suporte um para o outro? Vocês são refúgio um para o outro? O Evangelho é o Evangelho da esperança para todas as pessoas, do amor ao outro como a si mesmo. O Evangelho é o Evangelho do perdão, assim como recebemos perdão. O Evangelho de Cristo é o Evangelho dos relacionamentos significativos. Assim como Cristo tem um relacionamento significativo conosco, Ele quer que tenhamos com os outros. Para Jesus, para o Evangelho, as pessoas valem mais do que as coisas. E nós também precisamos colocar isso em prática. O Evangelho de Jesus é afetivo e relacional. E nós precisamos ser afetivos e relacionais. Que as nossas atitudes sejam aquelas que possam promover alegria e afetividade. Deus deseja que nossos lares tenham vigor espiritual. Deus deseja que esse vigor espiritual se traduza em afetividade. Não basta ser afetivo com Deus e não ser afetivo em casa. Espiritualidade sem afetividade é um paradoxo. É um paradoxo. Como anda a sua casa? Vamos ficar em pé? Como anda a afetividade na sua casa? Estamos chegando ao final desse congresso. Pastor, eu preciso cuidar mais dos alicerces da minha família. Pastor, eu preciso fortalecer mais os alicerces da minha família. Pastor, eu preciso de atitudes mais concretas, como Jairo na minha família. Pastor, eu preciso melhorar a comunicação na minha família. Pastor, hoje eu vim aqui à frente, porque hoje eu liberei perdão aqui. Eu não vim hoje de manhã, mas eu quero hoje à noite também liberar perdão. E eu quero ser uma pessoa mais afetiva. Eu quero ser um pai mais afetivo. Eu quero ser um pai, um filho mais afetivo. Eu quero ser uma esposa mais afetiva. Pastor, eu creio que aquilo que o pastor Júlio Sanches falou, de que quando não se estabelece afetividade na família, é o início da derrocada de uma família. Eu não quero isso para minha família. E eu quero terminar esse congresso diante de Deus, não diante do Senhor, mas diante de Deus, reconsagrando a minha vida, reconsagrando a minha família ao Senhor. E eu quero hoje aqui diante de Deus colocar a minha família. E se você quer fazer isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou esperar por você. Pode sair e vir. Pode sair do seu lugar e vir colocar sua família diante de Deus. Pode vir. Vou esperar você. Quem vai ser a primeira pessoa a vir? Pode sair e vir. Vou esperar você aqui porque eu sei que você quer tomar decisões importantes nesse congresso. Pode vir. Saia do seu lugar. Galeria, pode descer a galeria. Pede pessoa, licença a pessoa do seu lado e venha. Bem perto aqui, irmão. Cheguem mais à frente. Pode vir. Pode vir, mais à frente.
Se Deus falou o teu coração, é hora agora de uma atitude. Não basta ser ouvinte da palavra. É hora de tomar uma decisão e sair daqui com um desafio novo para com a sua família. É hora de sair daqui com um novo propósito. Eu quero que a minha família seja uma família mais que vencedora, mas eu preciso ajustar algumas coisas na minha família, a começar em mim. Não adianta botar o foco no outro em primeiro lugar. A começar em mim, pastor. Eu quero tomar essa decisão. Pode vir mais à frente. Venham bem mais à frente, por favor. Bem à frente. Cheguem mais para frente possível. Pode vir. Pastor, eu tenho ouvido tanto o evangelho. Minha mulher prega para mim. Se é o marido, meu marido prega para mim. Se tem um filho aqui que ainda não entregou o coração a Cristo, meus pais pregam para mim. Mas hoje eu entendo que eu preciso de Jesus na minha vida, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Venha também. Você entrou hoje aqui, está afastado de Deus, não pode ajudar a sua família assim. Você não pode estruturar alicerces sólidos na sua família longe de Deus. Venha à frente. Você está longe de Deus, saia com esse desafio. Eu serei um esteio espiritual na minha família. Venha à frente também. Venha à frente. Pode vir. Tem mais alguém? Um garotinho chegou para o pai e perguntou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai pensou, de repente o pai olhou assim para o céu, estava passando um avião. Aí o pai falou: meu filho, qual é o tamanho daquele avião? O filho falou: pequeno, pai, muito pequeno. Aí o pai pegou o filhinho, botou no carro, foi lá no aeroporto e colocou o filho na frente de um avião do mesmo modelo e disse: meu filho, qual o tamanho do avião? Ele disse: pai, é enorme, pai, é enorme. O pai virou e falou assim: meu filho, assim é Deus. O tamanho de Deus na sua vida vai depender da distância que você está dele. Se você estiver longe, Deus vai ser pequeno na sua vida. Mas se você estiver perto, Deus vai ser grande. Pastor, eu tenho problemas na minha família, mas Deus está sendo pequeno porque eu estou longe dele. Mas eu quero voltar para Deus nessa noite. Eu quero me aproximar mais de Deus. Saia do seu lugar e venha também. Venha, pode vir, saia do seu lugar. Pastor Marcelo, vem cá que o irmão vai orar. Deus abençoe a todos, grande, ricamente. Família é lugar de afeto. Às vezes na nossa casa a gente está usando palavras ásperas, palavras ríspidas, o jeito que a gente trata a nossa mãe, o jeito que a gente trata o nosso pai, a nossa avó. Às vezes em casa a gente está usando palavras ríspidas no jeito que a gente trata a nossa esposa, que a esposa trata o marido, que um pai trata um filho. Ou então, né, pastor Valdo, não tem mais nem palavra, está calado, não tem um gesto, não tem um abraço, não tem um afago, não tem um beijo. Se isso tem acontecido na sua casa, mas você quer que seja diferente de hoje em diante, vem aqui à frente, porque é isso que esses que estão aqui à frente estão dizendo: Senhor, a gente quer que tenha mais afeto, carinho, amor dentro de casa, mas a começar em mim, a começar em mim. E quando a gente toma a iniciativa, a cada ação corresponde uma reação. E quando eu mudo, lá na frente, sem eu perceber, o outro mudou também. Pode ser diferente, pode ser melhor. Não tem que ser desse jeito. Pode ser diferente, se a gente pedir a Deus e fizer a vontade dele. Então você quer fazer esse propósito, assumir esse compromisso, você pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Eu tenho certeza que o seu lar vai ser abençoado por essa sua atitude. Amém? Vamos orar. Você que está aqui na frente, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Mesmo você que está aí agora no seu assento, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, ore ao Senhor. Deus, nós lemos na Tua Palavra, nós lemos na Bíblia a história de um homem, e ele estava dentro de casa, e ele estava cumprindo com os seus deveres, e ele estava fazendo a casa funcionar, mas no coração dele não tinha afeto, dos braços dele não partia um afago, da boca dele não saía um elogio.
Pai, quantas vezes essa tem sido a nossa situação? E dentro de casa, Senhor, nós não temos aquele carinho, aquele afeto, aquele abraço, aquele beijo, aquela palavra, aquele cumprimento. Deus, restaura a afetividade na nossa casa. Senhor, as declarações de amor, os beijos roubados, os abraços, os toques, as lembrancinhas, Deus, essas delicadezas que fazem a vida conjugal tão gostosa, que tornam a casa um pedacinho do céu. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes o nosso coração tem se endurecido. Estamos tão cheios de orgulho, ó Pai, vendo os erros daqueles que estão ao nosso lado e não enxergamos os nossos próprios defeitos. Quebranta-nos, Senhor, porque nós estamos aqui com um propósito essa noite. E o nosso propósito é de que a nossa casa não vai cair, o nosso casamento não vai cair, os nossos filhos não vão cair, os nossos pais não vão cair, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha e firmada pelo amor. Deus, dá-nos esta graça, e nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o mérito, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê um abraço no irmão que está aí do seu lado e diga assim: Jesus te abençoe. Jesus abençoe a sua casa, Jesus abençoe a sua família, Jesus abençoe o seu lar. Presente precioso eu ganhei, projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, minha base é o amor, sempre quero estar. Lá em casa posso ser eu realmente sou, diferenças até Vamos dar as mãos para a pessoa que está do nosso lado e cantar isso bem bonito agora, como família de Deus, como corpo de Cristo. Do nosso coração, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. declarar isso com fé.
vamos lutar para que isso aconteça, para que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor. Aleluia. Oh, coisa gostosa, né? É a ministração de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. Meu irmão, queira se assentar. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, que é o maior tesouro que você tem. Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe os seus pais. Deus abençoe você. Quero agradecer a você pela presença. Quero agradecer ao irmão internauta que cultuou a Deus junto conosco, do outro lado da telinha do seu computador. E convidar você a voltar. A nossa audiência da TV Web, os recadinhos vão estar passando aí enquanto eu estou falando. Ó que gostoso, né? Pastor William e irmã Glenice, lá da Inglaterra, a Carol, o Renato e o Guilherme, também mandando o seu recado. O Vauri, que saudade, Vauri, vê se você aparece quando não estiver em Barra de São Francisco. E o André também mandando o seu recado. Deus te abençoe, André. E estes 215 irmãos que cultuaram a Deus junto conosco. Domingo que vem, 10 horas da manhã, continuamos celebrando a família. Vai ser o culto dirigido pelos jovens e pelos adolescentes, que são uma parte importantíssima da família, a família de Deus e a família lá de casa. Então, domingo que vem, às 10 horas, você é nosso convidado. Muito obrigado a todos que vieram, muito obrigado. A gente manda aquele abraço especial para o Wendel, para a Normélia, para o Pedro, para o Isaac, para o Davi. Que gostoso. Espero que vocês possam voltar de vez, viu? Foi muito bom rever essa família amada. E pastor Valdo, por favor, vem aqui um pouquinho. Eu quero convidar também a irmã Eneida. Pastor Valdo e a irmã Eneida ficarem aqui pertinho da gente um pouco. A gente é muito grato, irmãos, porque ele deixa lá a sua igreja, o seu trabalho, deixa os seus filhos para vir aqui ministrar para a gente, abençoar a nossa vida. Então, pastor, que Deus recompense e retribua grandemente ao irmão essa disponibilidade. Eu queria passar as mãos da irmã Eneida, uma lembrança da igreja, irmã Eneida, para a irmã lembrar da gente lá em Curitiba, viu? Deixar sua casa ainda mais perfumada, ainda mais gostosa. E pastor Valdo, que Deus continue usando poderosamente a sua vida. E esperamos poder tê-lo outras vezes aqui na nossa igreja para abençoar os nossos lares e as nossas vidas. Meus amados, nós vamos orar nesse instante e logo após, eu e o pastor Valdo vamos sair para cumprimentar os irmãos. Depois que o coro houver terminado de cantar, os irmãos podem sair também e que Deus dê a todos uma semana cheia de paz. Deus, nós este fim de semana falamos muito sobre a família e fomos muito abençoados. Mas agora a gente quer pedir ao Senhor pela família do pastor Valdo e da irmã Eneida. Senhor, acampa os teus anjos ao redor da casa dos teus servos. Que eles continuem sendo este lar dedicado a ti. Que tu cubras com a tua mão a vida da Júlia e a vida do Vinícius. Que todas as setas inflamadas de Satanás sejam apagadas e repreendidas pelo Senhor. E que o lar dos teus servos continue sendo um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Que tu os leves em paz de volta ali para Curitiba e que chegando ali eles encontrem em paz e com saúde todos os que deixaram. Que ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam honra, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém.